Pois é, meus amigos, quando eu achei que não tinha como piorar a nossa situação, que a gente já tinha chegado ao fundo do poço, eu descobri que havia um alçapão e que a gente ia cair mais ainda, né? É lamentável ter que comentar com vocês a chegada de um ditador no Brasil. Quer dizer, a gente já tem vários aqui, né? Vários protótipos, mas esse é oficial. Esse é reconhecido internacionalmente como ditador. Aliás, ele teve que chegar de fininho, na calada da noite, sem aviso prévio, né? Sem ninguém saber exatamente a hora que ele chegaria, quer dizer... Eu tenho certeza que algumas pessoas sabiam, né? Mas de qualquer maneira não podia ser oficial, não podia estar às claras, afinal de contas ele é procurado, né? Tem uma recompensa de 75 milhões de reais pela cabeça dele. Ele foi condenado aí em questões envolvendo narcotráfico, né? Tem países que ele não pode pôr os pés, né? Aqui ele tá protegido aí pelo seu companheiro, seu amiguinho. Lamentavelmente, todos nós estamos embarcados nessa, né? É complicada a nossa situação, né? Mas o pior de tudo foi que eu achei realmente que não tinha como mais as Forças Armadas serem desmoralizadas, né? Ainda mais. Me enganei de novo, olha só. Aqui dá pra perceber, né? A chegada com honras militares, com tapete vermelho, né? Olha aqui, olha a foto aqui, cara. Tapete vermelho, honras militares e os caras prestando continência para esse cidadão que é procurado, que foi condenado por narcotráfico, que é um ditador, né, que está ali fazendo com que a população do seu país fuja. Né? Inclusive o Brasil recebeu aí cerca de 700 mil refugiados da Venezuela, fugindo do sistema ditatorial desse cidadão. Né? E que agora ali que a coisa está escanchada, que salta aos olhos, é possível até que o desgoverno Lula, sei lá, faça alguma coisa para devolver esses refugiados, esses venezuelanos para a Venezuela, né? Para o jugo desse ditador. Não sei, né? É possível, tudo é possível. Eu não duvido mais de nada. Eu não sei vocês, mas eu não duvido mais de nada. Essa é a questão, né? E nós temos aqui essa cena lamentável no Palácio do Planalto, né? Esse ditador aqui, ó, ocupando um local que já teve pessoas honradas, como o presidente Bolsonaro, né? Então, olha aqui a imagem. Eles ali pousando pra foto, né? Cara, é uma vergonha, cara, é uma vergonha, né? Espero que vocês entendam que a gente tem que conter as palavras aqui, porque, olha, se eu fosse dizer tudo que eu penso, tudo que eu tenho vontade de dizer a respeito do Lula, a respeito do Maduro, certamente iam cancelar o vídeo, enfim, não ia dar bom a coisa aqui, né? Mas pelo menos ele tá sendo muito repudiado, né? Vários setores da sociedade estão realmente contrapondo aí a vinda desse ditador ao Brasil, né? Então, olha só, mais de 5 mil advogados divulgam nota contra Maduro, né? Então, a Venezuela mantém estreitas ligações com grupos terroristas. O Movimento dos Advogados de Direita, grupo com 5.600 advogados, publicou uma nota de repúdio nesta segunda-feira, 29, contra a presença do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, no Brasil. Abre aspas. Sob a liderança de Maduro, a Venezuela mantém estreitas ligações com grupos terroristas, como, por exemplo, o Hamas, o que é comprovado e denunciado internacionalmente por diversos países, culminando, inclusive, com a ordem de prisão internacional existente contra ele, observou o movimento no documento. É verdade, né? Além do mais, ressalto, há uma recompensa aí de 75 milhões de reais, tá? Algo em torno aí de 75 milhões, né? Ou 15 mil dólares, tá? E olha só, o presidente Bolsonaro ironizou e postou uma mensagem relativa aí a esse encontro inusitado. Não foi por falta de aviso, né? Olha só, o presidente Bolsonaro postou esse vídeo aqui. Eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Apenas fiquei mais maduro. Ali, né? Fala em tom de ameaça ainda, né? Um aviso meio que ameaça. E eu me lembro bem, né? Mais maduro. E eu me lembro bem, na campanha eu expus esse vídeo aqui, compartilhei, né? Mas, enfim, infelizmente aconteceu o que aconteceu. Sabe-se lá como, né? Mas não foi por falta de aviso, tá? Certamente não foi por falta de aviso. Tem pessoas aí reclamando, porque o Lula tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, mas ele avisou tudo que ia fazer. Ele avisou sobre tudo, ele não mentiu em nada, tá? Falou que ia ter picanha? Teve picanha. Teve picanha, só que a picanha é pra eles, né? Não era pro povão, não era pra gente, né? Vocês acreditaram, vocês achavam que a picanha era pra gente, né? Pelo amor de Deus, não sejam inocentes, né? Teve picanha, mas não foi pro povo. Quer dizer,
Tudo que ele falou que ia fazer, ele tá fazendo. Então não é nenhuma surpresa, tá? Vejam aqui, ó. Lula vai negociar dívida da Venezuela com o Brasil, anuncia Haddad. Tá achando pouco? É isso aí. O Brasil tem a receber aí cerca de 720 milhões, né, via BNDES da Venezuela. Ó, e tá um tempinho já, viu? E agora o Brasil vai renegociar essa dívida. Renegociar, ou seja, vai colocar ali condições muito mais interessantes para que a Venezuela pague essa dívida ao Brasil, né? É lógico que é um faz de contas, a Venezuela não vai pagar isso, né? E se pagar vai ser a primeira, a segunda parcela, e olhe lá, né? E mesmo assim certamente vai ter aí perdão de dívidas, extensão do prazo, né? Enfim, condições melhores aí para o país amiguinho, né? Ele está fazendo isso aí visando interesses do Brasil? Não, porque se fosse visando o nosso interesse, como chefe de Estado, que ele deveria se portar, ele nem estaria conversando com um ditador que faz com que grande parte da população fuja, né? Se torne refugiados em outros países. Ressalto, nós temos cerca de 700 mil refugiados da Venezuela, né? Segundo, ele não deveria, aliás, ele só deveria conversar com países que realmente nós temos algum interesse, né? Se o Brasil comprasse alguma coisa da Venezuela, né, se a gente dependesse da Venezuela para alguma coisa, cara, eu ainda teria minhas ressalvas, mas tudo bem, estaria não justificado, mas daria para entender ele tá conversando com o Maduro. Não, o Brasil depende, sei lá, de petróleo da Venezuela. Ninguém mais vende, só a Venezuela vende. E a gente não consegue aí suprir a nossa demanda por conta do PT mesmo, que não investiu anteriormente, nos governos anteriores, em matriz energética. A gente não tem capacidade de refino para todo o nosso consumo, né? Então, se fosse esse o caso, eu até poderia entender, beleza. Não está justificado, mas está explicado. Só que não é esse o caso. O Brasil não tem nada a ganhar com essa relação com a Venezuela, né? Não porque é um ditador lá no poder. Não é um governante democraticamente eleito, sem suspeitas desse processo lá. Essa é a questão, né? Então, é realmente lamentável e vergonhosa essa situação. E olha só, nós tivemos aqui alguns pedidos de prisão contra o Maduro, né? Por exemplo, Zé Trovão envia ofício aos Estados Unidos para prender Nicolás Maduro no Brasil, né? E também teve o deputado Gustavo Gayer. Veja, mais um deputado pede que Estados Unidos emita alerta ao Brasil para a prisão de Maduro, né? Então, ele mandou um ofício aqui, acho que para a embaixadora dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Isso mesmo, ó. A excelentíssima embaixadora dos Estados Unidos na América, senhora Elizabeth Frawley Bagley. Provavelmente eu li errado o nome aqui, tá? Meu inglês não é muito bom. De qualquer maneira, essa medida não tem ali, digamos, um desdobramento prático, tá? Infelizmente, eu não vejo aí um cenário onde o Maduro seja preso aqui no Brasil. Isso não vai acontecer. É muito difícil, totalmente improvável. Haveria uma remota chance ali na saída dele, se de repente o voo fazer uma escala, mas não vai fazer, né? Enfim, não vai acontecer. Mas expõe ainda mais de quem o Lula está se aproximando, de quem o governo atual do Brasil se aproxima, né? Então isso certamente vai custar muito ao Brasil, que apesar do Biden lá nos Estados Unidos ser de esquerda, ser ideologicamente alinhado ao Lula e ao PT, cara, certamente agora ele vai se afastar do Lula, vai se afastar do desgoverno do Brasil, né? E lamentavelmente a gente vai acabar perdendo com isso, oportunidades de negócio, enfim, N outras situações. Não só os Estados Unidos, eu só estou citando um exemplo, mas vários outros países mundo afora. Essa é a questão, tá? E para finalizar, algo que aconteceu muito durante as eleições, né? Toda a direita foi censurada. A gente foi impedido de falar sobre várias questões, né? Fomos impedidos, por exemplo, de dizer que o Lula esteve na cadeia, portanto, é um ex-presidiário, né? Que ele foi condenado ali por um juiz singular, que foi o Sérgio Moro, depois por um colegiado de juízes, depois por um colegiado de desembargadores, ou seja, ele deveria estar preso, deveria estar na cadeia, né? Aliás, ele esteve por 580 dias. Saiu de lá, né, numa manobra totalmente ativista, que a gente já cansou de expor aqui, e a gente foi impedido de falar isso durante a campanha. Não podia falar, a Jovem Pan foi censurada. Brasil Paralelo teve um documentário censurado, censura prévia, que aliás a senhora Carmen Lúcia disse: há de desconsiderar que no Brasil não se admite censura, mas só nesse mês a gente vai poder, né? Ou algo nesse sentido, ela falou. Surreal, né? Mas vejam o que mais a gente foi impedido de falar durante as eleições, ó. Justiça Eleitoral proibiu relacionar Lula a Maduro e hoje eles se encontram.
Essa foi mais uma questão que foi proibida pelo TSE. A gente não podia falar que ele tinha alinhamento com Maduro, que ele tinha alinhamento com Ortega, que ele tinha alinhamento com outros ditadores mundo afora. O TSE dizia que isso era uma fake news. Aliás, o ministro Barroso usou até a expressão desordem informacional. Não, a informação é verdadeira, mas pode levar o eleitor a ter uma interpretação equivocada. Foi isso que o Barroso falou, cara. Ele justificou, né, a gente não poder falar essas e outras questões do Lula com essa razão. Não pode falar que o Lula esteve preso. Isso é verdade, mas pode levar o eleitor a entender de maneira errada. Portanto, é a desordem informacional. Durmam com essa. A gente não pode falar na eleição que o Lula é próximo do Maduro, tem alinhamento, mas tá aí, ó, o grande tapa na nossa cara. Tá aí a foto, ó. Durmam com essa, principalmente vocês que fizeram o L, né? Aguarda que a picanha vai chegar. E novamente, eu não tô falando de carne, tá? Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.